Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer, rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça de servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. O nosso episódio de hoje é um episódio muito importante, é o primeiro de muitos que pretendemos fazer em seguida, com a participação de alguns convidados especiais. Hoje nós estamos aqui com a presença de Maíse Braga, que foi muito solícita aceitando o nosso convite. Nós estamos muito felizes e aproveitamos para agradecer, Maíse. Eu que agradeço. Maíse é palestrante espírita já há muito tempo, tem uma longa caminhada. Eu andei lendo que você começou no espiritismo ainda muito jovem, com 13, 14 anos, por conta até da mediunidade aflorando. E quando a gente vai estudar algo que tem um pouco de dúvida, nada melhor do que consultar pessoas mais experientes, do que consultar os universitários. E esse é um artigo que nós já havíamos lido alguma vez, está na Revista Espírita de dezembro de 1858 e fala sobre o papel da mulher. É um tema muito interessante, mas que suscitou várias dúvidas. E estamos aqui com a Maíse para esclarecer algumas dessas dúvidas. Antes de adentrarmos o artigo propriamente dito, eu queria que Maíse falasse brevemente sobre a importância do estudo da própria Revista Espírita, já que essa série de episódios que estamos gravando é exatamente um estudo aprofundado de alguns artigos da revista. O que você nos diz, Maíse? É um estudo que a gente pode abrir mão, pode prescindir, dizer, não, isso daqui foi só uma experimentação, não precisa estudar, porque a gente escuta algumas pessoas comentando isso, abrindo mão desse estudo. O que você diz pra gente? Você sabe, eu acho que elas abrem mão desse estudo porque está difícil que elas se convençam do quanto a doutrina espírita é estudar infinitamente, para nos transformar. A proposta da doutrina espírita é de mudança. Se você não estuda, você não sabe, você não muda. Há uns 12 anos atrás, eu peguei todas as revistas, os volumes das revistas espíritas e li. E eu fiquei impressionada com a minha ignorância, sobre Kardec, sobre essa figura extraordinária. A gente fala, foi codificador da doutrina, mas a gente não tem ideia, a não ser quando lê todos os volumes da revista espírita, o que ele foi para a época, o que ele foi respeitado pelo pedagogo que era, mas o cuidado que teve de não se colocar como pedagogo para codificar a doutrina espírita. A inteligência, que com certeza era de muitas vidas, o compromisso espiritual, a fidelidade àquela ideia que ele trazia para o mundo, né, da qual ele era um intérprete. Então, tudo isso, essa genialidade, essa grandiosidade, nós deixamos de perceber. E a Revista Espírita traz, inclusive, uma das características extraordinárias dele, que hoje falta muito dentro da doutrina espírita, que é a questão de você responder a todas as diferenças. Ele fazia questão de responder às cartas de todos os adversários da doutrina. Ele não se considerava adversários pessoais, mas ele fazia questão de responder todos aqueles que criavam dificuldades para a compreensão da doutrina espírita. E o fazia dentro de uma lanieza de trato que só a época dele, o homem que ele foi, pode explicar. Então são tantos ensinamentos para a nossa personalidade e como tudo começou e deveria ter continuado, que é por isso talvez que muita gente fuja da leitura de obras tão importantes. Verdade. A próxima questão que a gente até anotou aqui, que veio com a leitura do artigo O Papel da Mulher, é assim. Nesse artigo, quem lê ou quem já leu vai perceber que Kardec usa uma linguagem poética e ele vai descrevendo algumas qualidades, inclusive qualidades físicas da mulher. Nós até grifamos algumas só para ilustrar, para quem não leu. Ele diz, por exemplo, assim: jovens mulheres,
Deixai flutuar vossos cabelos, pois que Deus para isso os criou. A mulher deve ser simples no vestir, já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidade de adereços. E Kardec escreveu isso na França em 1858. Quando a gente lê isso hoje, né? A gente está em 2017 e no nosso caso aqui no Brasil. Como ler isso, sabendo de todas as qualidades de Kardec, sabendo que de forma alguma ele era machista ou de forma alguma ele colocava a mulher de forma secundária, a gente até vai comentar mais adiante sobre isso, mas como ler isso, entendendo essa questão do contexto, os objetivos dele nesse artigo, como interpretar isso, Nancy? Eu acho que ele foi um homem do tempo dele. E acho também, e acho bonito demais quando ele escreveu isso, porque ele mostra o poder de sedução que ele queria mostrar que as mulheres tinham. Na simplicidade, né? A questão dos cabelos, ao longo do tempo, tudo muda, né? Embora para muitos homens e para mulheres também, isso pareça uma situação, uma questão importante. Uhum. E é preciso lembrar, inclusive, que Kardec foi casado com a Amélie Boudet, que era 13 anos mais velha do que ele. O que já é uma quebra de paradigma. Já começa por aí uma quebra tremenda. E ele era apaixonado por ela. Há relatos de passeios que eles faziam, em que ele era extremamente romântico, subia nas árvores até com certa dificuldade, que ele era gordinho, para tirar frutas e endereçar a ela, que estava embaixo, sabe? Eu acho que existia sempre uma beleza no relacionamento dos dois. Tanto que quando ele desencarnou, ela dedicou a vida dela até o fim a não deixar morrer as ideias e a própria doutrina espírita. Então, essa ideia de doutrina. Então, eu acho impressionante que as pessoas, às vezes, por um detalhe, considerem que ele não foi correto ao dizer isso. Eu acho fantástico porque ele via tanta beleza na mulher que eu acho que ele percebia que qualquer fosse a maneira com que ela se apresentasse, e ele diz exatamente isso, quanto mais simples ela fosse, mais sedutora ela seria, porque a própria figura dela, exatamente, a própria importância dela na sociedade já significava toda uma sedução. Perfeito. Isso me fez lembrar, há um tempo atrás, quando o Evangelho segundo o Espiritismo fez aniversário, a gente estava lendo o livro Obras Póstumas, e aí aquele momento em que ele se recolhe para poder organizar, né, os artigos, os textos que entrariam no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí lá no final do livro Obras Póstumas tem uma carta que, estando distante, ele estava em férias para poder se recolher por orientação dos próprios espíritas, e escreve para ela. E é tão interessante assim, porque por muito tempo, na época mesmo da juventude, não que eu ainda não seja jovem, mas da juventude espírita, lá em Salvador, até por conta daquela imagem do quadro que a gente tem de Kardec, a minha visão dele era só de seriedade. De austeridade. De austeridade. E isso me afastava, né? Parecia algo assim distante, alguém que realmente se organizou a doutrina espírita. E ver a forma como ele se dirige à esposa, o carinho, a forma como ele escreve, aquilo me aproximou tanto dele, assim, do Kardec humano, do Kardec, que é esse Kardec aqui, um Kardec poético, né? Exatamente. Muito bacana. Uma terceira pergunta, que tem a ver com esse artigo e com outros artigos também. Tem um que fala sobre a mulher ter alma ou não ter, e aí vale a pena ler para poder saber o que é que o codificador fala sobre isso. Tem 2 artigos que são até em sequência, por conta de uma questão dos Estados Unidos na época, 1867, da mulher ter direito ao voto ou não, e ele se posiciona sobre isso, que é muito interessante. E aí, consultando esses artigos, a gente percebe que, apesar de o tempo inteiro ele trazer essa igualdade da mulher diante do homem de direitos, mas em vários momentos ele fala de uma diferença de atribuições, que o espírito não tem sexo, não tem gênero, mas existem momentos em que temos uma experiência no corpo feminino e em outros momentos a experiência no corpo masculino. E que existem atribuições, deveres, tarefas que são específicos a cada uma dessas experiências. Nós até separamos um pequeno trecho para ilustrar o que ele diz. Da igualdade dos direitos, seria abusivo concluir pela igualdade de atribuições. Deus dotou cada ser de um organismo apropriado ao papel que deve desempenhar na natureza. O da mulher é traçado por sua organização,
e não é o menos importante. O que é que você comenta sobre isso, Maísa? Você sabe, eu acho importante que ele tenha colocado isso numa época tão recuada, porque durante muito tempo mesmo as mulheres foram vistas como nada. Na Idade Média, elas não tinham alma mesmo. Entretanto, eram responsáveis por todos os males que o demônio, através delas, exercitava sobre o homem. E eu acho importantíssimo que ele tenha colocado isso, porque a alma, quando vem à Terra, vem do espaço para progredir. E os espíritos dizem que há espíritos, almas que pedem, que optam por muitas vidas como mulher. Outros se afinizam mais com a questão masculina, vêm em muitas existências como homem. Mas sempre há uma alternância. Para alguns espíritos, menor do que para outros. O importante é que ele coloca uma coisa certa. Quando você é mulher, você vem com determinadas especificações. Inclusive, durante muito tempo, inclusive hoje, para passar por determinadas restrições, frustrações, impedimentos, que naturalmente você procurará superar, mas que você vai vivenciar. Então, isso é lição para a alma eterna. Às vezes vejo amigos dizendo, nossa, fulano é tão machista, na próxima vida ele vem como mulher para saber como é que é passar por esse processo de não respeitar o outro. Isso, em termos gerais, é bem provável. O importante é pensar que sempre antes de vir à Terra, mergulhamos nas nossas necessidades pessoais. E naquilo que coletivamente nós vamos precisar fazer para avançar. Sempre para avançar. Emmanuel não era, vamos dizer, um espírito feminista. Mas através de Chico ele disse duas coisas sobre a mulher extraordinárias. Certa feita ele disse que Deus confiava tanto na mulher que entregava um filho a ela 9 meses antes de entregar ao pai. Olha só. E é a pura verdade. A segunda, uma vez, numa conversa, ele disse a Chico, quando a alma se conscientiza profundamente do que deve transformar, sempre renasce como mulher. Então veja você que o próprio Emmanuel admitia que na hora que você chegava do lado de lá, que você tinha um painel bem amplo do que você tinha que superar. Das necessidades reais. Das necessidades reais, das superações, de romper preconceitos que ainda existem e são muito mais camuflados, mas não deixaram de existir, você mergulha como mulher. Então eu tenho certeza que Kardec, já sabendo disso, disse isso, que havia coisas bem específicas da relação da mulher com a vida, com as pessoas em torno dela, que às vezes era preciso entender que eram diferentes do homem. Isso existe até hoje. Com certeza. E agora, uma última pergunta. Em relação ao movimento espírita. Maísa tem muito mais experiência do que eu, muito mais tempo de caminhada, mas por conta da própria necessidade da vida, de mudança, a gente também já foi passando ali um centro espírita aqui, outro ali, viemos da Bahia, e depois Rio de Janeiro, Manaus, Brasília. E uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção é que apesar de existirem mulheres, obviamente, nas casas espíritas, no movimento espírita, em diversas atribuições, até mesmo como presidentes, como responsáveis pela casa espírita, mas quando nós observamos, por exemplo, a evangelização infantil, assim, com folga, tem mais mulheres. Mas quando nós observamos a tribuna espírita, as expositoras, tanto nas palestras normais e especialmente nos grandes eventos, grandes congressos, só de olhar os cartazes, o folder de divulgação, a gente já percebe uma discrepância. É uma mulher, 2 e 8 homens, 10 homens expositores. O que você diz? Isso é de agora? Você já observou isso há muito tempo? Olha, isso sempre existiu. Quando eu fiz minha primeira palestra, eu tinha completado 16 anos. E seu Mário Carvalho, presidente da Comunhão Espírita, onde comecei, por orientação espiritual, me propôs a palestra. Ele escutou coisa do arco da velha. Não só porque eu tinha só 16 anos, mas porque era mulher. Eram duas questões. Eram duas questões absolutas, complicadas. E só um ano depois, um dos grandes amigos dele, que também era presidente de um outro centro, teve coragem de me convidar. Coragem! E coragem foi a palavra usada. Eu tinha 17 anos, uma vida correta, eu tinha sido presidente, era presidente da Mocidade Espírita da Comunhão,
E eu lembro que as pessoas comentavam, nossa, você foi corajoso, convidou a Maís para fazer uma palestra, além das palestras que ela faz na comunhão, tutelada pelo Mário. Seu Mário já faleceu há 20 anos, nunca me contou as coisas que contaram para ele. Depois que ele morreu, que as pessoas me contavam. E uma vez ele disse para mim, se alguém fizer qualquer comentário sobre o fato de você, uma menina, fazer palestra, diga que o presidente da casa, que sou eu, está sempre no último banco do salão ouvindo você falar. Eu nunca perguntei para ele por que ele me mandou dizer aquilo. Mas hoje eu entendo perfeitamente que ele devia escutar cobras e lagartos. Veja que não deve ser por acaso que poucas mulheres até hoje surgem como oradoras, não é? Elas são ótimas e muito aceitas como professoras de fase de estudo, como evangelizadoras, então nem se fala. Então, nos cabe uma indagação a nós que estamos dentro da doutrina espírita. Como é que dentro da doutrina espírita, se é que existe, pode haver preconceito ou obstáculo para que as mulheres façam uso da palavra? Não é? Isso é absurdo. Mas se ainda é detectado, vamos incentivar mulheres, jovens, garotas que frequentam a mocidade, ou que estão apenas dando aula de evangelização, ou fazendo pequenas leituras à frente da plateia, para que fiquem cada vez mais estudiosas e possam realmente desenvolver a palavra na direção daqueles que precisam. Porque a mulher é realmente a criadora da vida. Nenhum homem está na terra sem que um dia uma mulher tenha desejado que ele nascesse. Então só isso já mostra a nossa superioridade espiritual, não é? No sentido do espírito mesmo, da escolha que nós fazemos e da possibilidade de também mostrarmos ao homem que vamos seguindo juntos, sem a falsa competição, sem imaginar, não, eu preciso ser melhor que um homem. Isso ainda é complicado, ainda existe e precisa desaparecer. No dia que nós não estivermos sequer discutindo isso, então teremos chegado a verdadeiras conclusões. Mas você sabe, há tanta coisa ainda que nós precisamos resolver no mundo. Há tantas questões que não são discutidas e que são direitos da mulher, sim. Não é? Nós estamos falando e devemos falar de todas as mulheres do mundo. Então, como não defender as necessidades de todas as mulheres do mundo? Doutrina espírita não pode estar fora das discussões. E nós ainda estamos. Então precisamos sim nos colocar. E é absurdo que ainda exista quem diz, isso doutrina espírita não discute. Isso não se fala. Isso não se comenta. Isso não se estuda. Quando a sociedade está extremamente enferma e precisando de diretrizes que nós mesmo afirmamos que mudaram nossas vidas. Então, como não levar essa proposta a um número imenso de pessoas? Eu sei que Chico Xavier dizia, nós nunca seremos milhões. E não seremos por quê? Porque a proposta da doutrina é realmente a mudança. E as pessoas querem deixar tudo como está, não é? Mas também existe uma frase que é uma tese da psicologia moderna e que diz, você só muda quando a dor de mudar é menor do que a dor de deixar como está. Então, tomara que a dor de deixar tudo do jeito que está e que precisa ser mudado seja grande e nós possamos realmente transformar. Sair da inércia. Exatamente. Foi para isso que nós viemos pela milionésima vez à Terra. Para isso voltaremos em outras oportunidades, mas talvez pela primeira vez tenhamos a oportunidade, a chance de sairmos dessa vida um dia sem estarmos fracassados. Poder pelo menos contar pela primeira vez, talvez, para a nossa alma eterna, uma história boa. E que seja a de defender o direito de todo mundo de encontrar a sua própria verdade. Há uma frase, uma quadrinha, que através de Chico os Espíritos diziam, que diz, verdade lembra uma estrela, quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Vamos respeitar a verdade do outro. Vamos entender a necessidade do outro, mesmo que não seja a nossa. E eu acredito que um dia nós seremos verdadeiramente fraternos. Por enquanto estamos só na tentativa. Mas a tentativa também passa por respeitar a mulher em todos os seus aspectos. Não só enaltecendo-a, mas principalmente colocando-a no seu patamar de sempre buscar a mudança e a renovação. Maíse, muito Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada a você, minha amiga. Diante disso, só agradecer. Que Maíse sirva de inspiração para vocês, como serve para mim. Agradeço muito a oportunidade, inclusive de estar morando agora aqui em Brasília. Que bom. De ter conhecido mais de perto Maíse, o seu trabalho, a sua obra. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo também
o caminho para o canal que divulga palestras, material dela, para quem, por um acaso, ainda não conhece, conhecer mais profundamente. Muito obrigada para você e até o próximo episódio.